Amigas e amigos, a tese que eu tenho defendido de que o rebaixamento moral implica em rebaixamento intelectual se comprova dia a dia pelo lavajatismo e pelo bolsonarismo. São inacreditáveis as coisas que, principalmente os três principais protagonistas do governo do Bolsonaro, dizem, que é o próprio Bolsonaro, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, aqui é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você aqui no YouTube compartilhar, dar um like, se inscrever, comentar. E aqui no Spotify, o podcast, que também você se inscreva, que você divulgue o Outro Lado da Notícia. O Sérgio Moro também esteve na Câmara dos Deputados, protagonizou lá, comentei no vídeo passado, cenas grotescas, manifestação de autoritarismo, de arrogância, de petulância, de miliciano, de quadrilheiro. O Bolsonaro vive falando isso aí, vive dando coices em jornalistas, enfim, tudo que ele não tolera, ele trata aos coices. As manifestações de xenofobia, homofobia, machismo, racismo. Eu não sou homofóbico. Sim, a questão é a prática. Como dizia o Karl Marx, o critério supremo da verdade é a prática. É só olhar e ver, como se diz por aí. Portanto, a manifestação dessa ideologia. O que está por trás disso? O que o Bolsonaro tem dito, por exemplo? A questão das estatais. Tem que vender, o Estado não tem condições de investir, não sei o quê, vai vender tudo. Algumas que não pode vender, porque tem impedimentos legais, tem que passar pelo Congresso Nacional. Ele disse que vai fatiando e vai vender. Ele falou isso claramente, abertamente, numa entrevista que ele deu no SBT, para o Fernando Rodrigues, lá do Poder 360. Essas entrevistas chapa branca, que é importante a gente dizer isso também da mídia, que tem um setor da mídia que se vendeu para o bolsonarismo. Literalmente se vendeu. O Grupo Bandeirantes, Record, SBT, se vendeu. Do outro lado tem aí a Folha, tem o Grupo Globo, o próprio Estadão, que o tipo de corrupção deles é de outra natureza, não é assim aberto, escancarado, como é o caso desses aí, que se venderam ao bolsonarismo de maneira vergonhosa, de maneira abjeta, a corrupção mais desbragada. Agora, todos eles se unificaram em torno da Lava Jato, as fake news que a Lava Jato, a quadrilha da Lava Jato produzia e vazava para eles, hackeando os hackers de Curitiba. Quer dizer, os hackers do Glenn Greenwald estão presos. E os hackers de Curitiba, que fizeram a mesma coisa, criminosas. Pode-se dizer, os hackers do The Intercept Brasil praticaram crimes? Não sei, parece que sim. Segundo interpretações, não sei, eu não fui a fundo dessa questão, que o papel do jornalista não é saber tudo, é perguntar para quem sabe. Mas a prática dos hackers do The Intercept Brasil não é diferente dos hackers criminosos lá da Lava Jato. E eles, de bom grado, reproduziram todas as fake news que a quadrilha de Curitiba produziu. Portanto, a corrupção faz parte, eu sempre disse aqui, que é um cartel mafioso, midiático, portanto, a mídia não é... Quando o Bolsonaro dá coice aí na mídia, não os jornalistas que são trabalhadores, estão lá trabalhando, mas quando dá coice na mídia, muitas vezes a mídia dá razão para os coices que ele dá. Agora, evidentemente que ele dá coice na mídia para levar gente para o SBT, para Bandeirantes, para Record, para o seu submundo da internet, as milícias digitais, etc. Portanto, a questão do Sérgio Moro, do Paulo Guedes e do Bolsonaro, nós não podemos fazer um julgamento moral, porque nesse quesito eles ganham, porque eles não têm escrúpulos. Qual é a moralidade deles? Eu sempre disse, é a moralidade do Bahamas. Não à toa no dia do impeachment, eles fizeram festa no Bahamas, projetaram a figura do Sérgio Moro lá no telão. É típico disso. Aí eles ficam com corrupção, um pau de galinheiro. Sérgio Moro é um pau de galinheiro. Paulo Guedes é pau de galinheiro. Bolsonaro é pau de galinheiro. Estão combatendo a corrupção. Portanto, a análise que a gente tem que fazer e eventual julgamento político, histórico, tem que ser pela ideologia. Essa gente é de um clube privado, aí cevado, formado ao longo da história, a Casa Grande,
né, na corrupção, na lama, nas negociatas, né, em todo tipo de bandalheira. Né? Para eles isso é normal, viver assim. E o povo, e lá de cima desse clube, eles administram a vida do povo. E como eles conseguem fazer isso sem cercear a democracia, sem golpes, né, sem esses recursos de fake news, né, sem o controle absoluto, totalitário da mídia? São questões óbvias. Quando a gente vê as manifestações trogloditas desse tipo de gente, automaticamente a gente remete para essa questão da ideologia. Eles pensam assim do povo, eles veem o povo assim. O Bolsonaro, por exemplo, costuma dizer: é difícil ser patrão no Brasil. Não sei. Pode ser que para alguns patrões médios, pequenos, seja até difícil. Não para os grandões que vão lá se abastecer na ciranda financeira do Paulo Guedes. Aí é outra coisa. Os banqueiros, por exemplo, vê os lucros dos bancos. Vê quanto se paga de juros na rolar, 400 bilhões, segundo o próprio Paulo Guedes, deve ser mais que isso, de reais por ano. Ele dizia que a Previdência gastava 700 bilhões, então acaba com 700 bilhões. Os servidores públicos, segundo ele, 296 bilhões por ano. Acaba com o servidor público. E fica o quê? Acaba aqui, acaba ali. O que sobra? Se não a rolagem de 400 bilhões, ele diz que vai diminuir 120 bilhões. Se ele diminuir 120 bilhões, chega a quase 300 bilhões por ano. Continua sendo uma imoralidade, uma indecência. O povo pagando. E quem paga? Quem paga imposto, claro. E quem paga imposto? O trabalhador, o povo. Essa é a equação que precisa ser feita. Nessa questão, por exemplo, se é difícil para os patrões, é muito mais difícil para os trabalhadores. Claro. Ninguém vê o Bolsonaro dizendo: é difícil ser trabalhador no Brasil. Alguém já ouviu ele falando isso? É difícil ser patrão. Se é difícil ser patrão, é muito mais difícil ser trabalhador. Qual é a lógica? O trabalhador tem que ser um escravo. Sem vínculo empregatício, sem direitos e não sei mais o quê. Uma parte está excluída, deixa a polícia matar, deixa o crime organizado tomar conta, essas coisas todas. E depois eles dizem que estão combatendo as milícias. É lógica de milícia. Vai para o Sérgio Moro a mesma coisa. O Fusca enguiçado. Veja bem. Depois que ele fala veja bem, aí a gente não vê mais nada. Essa aqui é a realidade. O que ele quer? Poderes absolutos. Para quê? Para perseguir os seus adversários ideológicos. Quem combate programaticamente esse projeto de poder, esse governo, que são os trabalhadores, os estudantes, o povo. E aí, quando a gente se depara com realidades históricas, eu sempre digo aqui que é importante a gente ter referências históricas. Quando a gente se depara com realidades históricas, a gente compreende melhor isso. O projeto de expansão, né, do regime capitalista para dominar áreas, né, empobrecidas do planeta, América Latina, Ásia, África. Quais foram os métodos que eles utilizaram? Aqui na América Latina nós tivemos a cadeia de golpes sangrentos e tudo mais. Teve a Revolução Cubana, a Revolução na Nicarágua. O que era isso? O que foi isso, esses processos, senão a luta do povo pela sua libertação? E aí o povo, né, se defende. Qual é a reação que eles têm? É ditadura. Tem ditadura em Cuba, tem ditadura na Venezuela, tem ditadura na Nicarágua, tinha ditadura na União Soviética, tem ditadura na China, tem ditadura no Vietnã, tem ditadura na Coreia. Quer dizer, o povo se defendendo da ditadura, da democracia, da ditadura deles, que vai impor a democracia, que é a base da ditadura, com bombas, ocupação militar, etc., asfixiando financeiramente, economicamente o povo, como é o caso escandaloso aqui da Venezuela, crime internacional praticado pelo regime dos Estados Unidos, a ditadura norte-americana. Foi assim, pega o exemplo da Revolução Francesa, como que a Revolução Francesa se defendeu. Detalhes à parte, questões que precisariam ser analisadas mais a fundo à parte. Como que a Comuna de Paris, né, como que ela foi tratada? Quem não leu, vale a pena ler o livro do Marx, é um livro pequenininho. A luta de classes na França. O que ele diz lá? Os trabalhadores tinham que se defender. O que fez a Revolução Russa, por exemplo? A Segunda Guerra Mundial, a guerra na Coreia, a guerra no Vietnã, a Revolução Chinesa. Olha aí os processos históricos
né, nos indicando o que está acontecendo no Brasil hoje. É preciso acabar com a resistência dos trabalhadores, dos estudantes. Consequentemente, é preciso liquidar qualquer mecanismo de democracia do povo, de organização do povo, ataque ao movimento estudantil, ataque ao movimento sindical, ataque também à liberdade de imprensa, sim. Né? Nenhum democrata tem, vamos dizer assim, obrigação de defender essa imprensa, porque são máfias organizadas. Eles dão motivos para serem não os jornalistas que estão lá trabalhando, mas os grupos, para serem tratados aos coices pelo Bolsonaro. Agora, a questão é essa, quer dizer, o próprio Paulo Guedes é uma espécie de catalisador de tudo isso, toda a direita. As críticas ao Paulo Guedes são pontuais ali, são artificiais, totalmente artificiais. Não se critica a lógica, por que ele se comporta assim? Por que o Sérgio Moro se comporta assim? Em busca de poderes discricionários para o projeto de poder da facção dele, da organização criminosa, da quadrilha da Operação Lava Jato. Por que o Bolsonaro se comporta assim? É isso, é um projeto ideológico que a direita dita de centro não conseguiu dar respostas, eles apelaram para o submundo. Claro, bolsonarismo é submundo, lavajatismo é submundo, guedismo do Paulo Guedes, do Wall Street é submundo. Isso não tem nada de civilidade, de civilização, de democracia, de respeito ao povo, de respeito à pátria. É tudo dinheiro, grana, a turma da lama e tal. Essa turma ascendeu ao poder porque estava com um programa de governo que é esse do Paulo Guedes. Essa que é a questão. É essa que é a compreensão que nós precisamos ter para defender o Brasil, para defender a democracia, para defender o povo. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para você compartilhar, para você, enfim, divulgar o outro lado da notícia. Um abraço, até a próxima.